Então, gente, para compreender como essa propriedade influencia a intensidade de corrente elétrica em um circuito, foi montado um experimento abaixo. Nele foram utilizados um circuito elétrico e um pedaço de grafite para fechar o circuito. E a tia pede que vocês acompanhem na página 220 comigo esse experimento sobre a resistência elétrica. E a gente vê o quê? Nós vimos que aqui em A, né? Primeiramente, a extremidade livre do fio 2. A gente vai lá ver onde é que está o fio 2. Foi encostado na região 1. A gente vai lá ver onde é que está 1. Do grafite, a lâmpada acendeu. Em seguida, o fio 2 foi encostado na região 2 do grafite e percebeu-se que a lâmpada acendeu, mas com um brilho menos intenso. Então, se a gente observar, para fechar o circuito, foi utilizado aqui o grafite, né? E a gente viu que teve menos intensidade, né? Um brilho menos intenso quando foi encostado o fio 2 na região 2 do grafite. Então, assim, com base nesse experimento, podemos concluir que o quê? Que o grafite, ele é um material condutor, pois, quando o circuito foi fechado, a lâmpada acendeu, indicando passagem de corrente elétrica, tá? A diferença do brilho da lâmpada se dá em razão da resistência elétrica do grafite. Isso é, a estrutura do grafite oferece certa resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior o trecho percorrido, maior a resistência e menor a corrente elétrica do circuito. Página 221, e dando continuidade, um componente elétrico que funciona com base na variação do comprimento do condutor é o reostato de deslizamento. Ele possui um contato deslizante que, ao deslocar, aumenta ou diminui o comprimento do condutor, que faz parte do circuito. Dessa maneira, sua resistência elétrica varia, mudando também a corrente elétrica que passa pelo circuito. Nós temos aqui a imagenzinha. Outro tipo de reostatos são utilizados para controlar a velocidade de ventiladores, o volume do aparelho, de rádio, a temperatura em aquecedores elétricos. Além do comprimento, existem outras características do condutor que podem influenciar no valor da resistência elétrica, que a gente vê aqui, ó. Acompanhem comigo, página 221. Fios elétricos de diferentes espessuras e compostos de diferentes materiais. Aí nós temos aqui, ó, a resistividade do material que constitui o condutor. Cada material apresenta uma resistência específica, assim podendo construir fios de cobre, alumínio e outros metais, dependendo da aplicação desses fios. A espessura do condutor também influencia na resistência elétrica. Quanto mais espesso o fio, menos a sua resistência elétrica. E quanto mais fino o fio, maior a sua resistência elétrica, certo? A temperatura do condutor também pode mudar sua resistência elétrica. Existem materiais que aumentam sua resistência elétrica à medida que a temperatura aumenta, enquanto outros materiais diminuem a resistência quando a temperatura aumenta. Há também os supercondutores, materiais que têm resistência elétrica nula a temperaturas extremamente baixas. E aí, página 222, a gente continua observando aqui e nos diz o seguinte: nós temos aqui uma ilustração de resistores com diferentes valores de resistência. E aí nos diz o seguinte: nos circuitos elétricos são utilizados dispositivos chamados resistores, que regulam a intensidade da corrente elétrica, que será estabelecida em diferentes elementos e partes do circuito, pela transformação da energia elétrica em energia térmica. E esses resistores geralmente possuem um código de cores que expressam o valor da sua resistência. Em 1827, Owen verificou que a resistência elétrica de qualquer dispositivo condutor é sempre dada pela razão entre o valor da tensão elétrica aplicada, U, e a intensidade da corrente elétrica estabelecida, I. Então, nós temos aqui uma fórmula, né, para a gente poder calcular. A gente vê que a fórmula no qual U
é a diferença de potencial ou a tensão elétrica, R é a resistência elétrica e I é a intensidade da corrente elétrica. Então, a gente vê que resistência elétrica é igual a potencial ou tensão elétrica dividido pela intensidade dessa corrente elétrica, que fica o quê? Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica, tá certo? Normalmente, o valor da resistência elétrica não se mantém constante, já que pode sofrer influência de alguns fatores, como a temperatura. Quando a resistência elétrica se mantém constante para qualquer valor de tensão elétrica aplicada à relação tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente elétrica, é usualmente chamada de lei de Ohm. Os resistores, que não variam o valor da resistência, são chamados resistores iônicos, pois seguem a lei de Ohm. Então, gente, vamos ver até aqui para a gente não confundir, tá bom? E a tia deixou umas questãozinhas para vocês. Página 218, questão 1 e 2. Página 220, questão 1 e 2. E página 222 aqui, a questãozinha 3, tá? Vocês vão responder, vão estar me enviando. Na próxima aula a gente corrige e a gente dá continuidade aqui ao nosso capítulo, tá certo? Então, um grande beijo para vocês, bons estudos!